Tudo bom, pessoal? Estamos de volta aqui, nosso curso, módulo 4, planejamento. Vamos continuar nossas questões. Bom, questão número 13, ESAF, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, APO 2010, aquela última prova, nossa última prova que teve de APO. Sobre o planejamento estratégico, é correto afirmar. Vamos lá, lembra sempre de ter certeza que está pedindo a certa ou a errada. Vamos lá. A análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é mais importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente externo. Ou seja, gente, será que a análise do ambiente externo é mais importante do que a análise interna, ou seja, a análise dos pontos fracos e fortes? Não, gente, não tem essa diferença. Os dois são importantes, ou seja, tanto a análise externa quanto a análise interna é importante para você conseguir fazer um bom diagnóstico estratégico. Então, essa afirmação aqui não faz sentido. Essa alternativa está incorreta. Vamos lá para a letra B. É um processo que abrange a organização de forma sistêmica, compreendendo todas as suas potencialidades e capacidades. Gente, aqui está correto, ou seja, ela analisa a empresa, digamos assim, de um modo sistêmico, ou seja, tanto dentro quanto fora, todas as suas inter-relações, compreendendo suas potencialidades e capacidades. A frase está ok. Vamos dar uma olhada no que tem de errado nas outras aqui. Ver o que está errado. Letra C. Os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro. Gente, não. Eles não são conceitos que podem ser substituídos. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Essa frase aqui não faz sentido. Letra D. Conta atualmente com uma metodologia padronizada para aplicação nas diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Gente, lembra que a gente falou lá, não existe ainda um consenso de quais seriam as ordens das fases e quais todas as fases seriam necessárias, ou seja, não existe uma metodologia padronizada. E letra E, uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que tais revisões tenham sido previstas em sua formatação original. Pessoal, lembra que eu falei aqui? Você pode rever tanto de 6 em 6 meses, de 10 em 10 meses, ou seja, a periodicidade que a empresa achar interessante, como quando ocorrer um evento crítico, ou seja, algo que ocorra, um atentado, uma mudança na legislação, um lançamento de um produto revolucionário, que faça com que aquele seu cenário de negócio tenha mudado de uma hora para outra. Então não é fato, não existe essa obrigatoriedade de que tenha que ser revisto de ano em ano. Isso não tem nada a ver com a realidade. Vamos lá então, nossa alternativa correta é a letra B, de acordo com o gabarito da ESAF. Questãozinha também, mais uma, tranquila. Questão número 14, vamos para a próxima aqui. Fundação Carlos Chagas, Ministério Público do Rio Grande do Sul, administrador 2008. Com relação ao planejamento estratégico, é correto afirmar que, letra A, tendo em vista reduzir a incerteza que predomina em ambientes competitivos, enfatiza metas precisas que podem ser alcançadas em curto prazo. Gente, esse curto prazo aqui já está incorreto. E essas metas precisas aqui também, complicado você ter certeza absoluta do que você vai ter no ambiente, no planejamento estratégico. São metas, em geral, gerais, né? Vamos lá. Letra B. Seu foco central é a relação entre a análise ambiental externa
e a análise organizacional interna, tendo em vista a formulação de objetivos de longo prazo, gente. Então, vamos lá. O foco central do planejamento estratégico é a análise externa e interna, visando formulação de objetivos de longo prazo. Está correto, né, gente? Ou seja, a gente busca ali ter ideia do que você... qual é a tua situação, qual é o teu diagnóstico externo, e aí buscar essa formulação desses objetivos estratégicos. Lembra que isso aqui seria de acordo com a visão do Djalma de Oliveira, né? O Chiavinato já acha o contrário, que você primeiro tem que definir os objetivos para chegar a fazer o diagnóstico e montar a estratégia. Tá? Mas está de acordo correto. Vamos para a próxima aqui, ver o que está errado nas outras. Envolve a organização como um todo, visando obter um preciso conhecimento das suas capacidades e recursos atuais. Eliminando a incerteza. Gente, eliminando já está incorreto aqui. Sempre quando você vê algo dizendo do planejamento que vai eliminar a incerteza, está incorreto. Ou seja, não existe, planejamento não é adivinhação. Não tem como você eliminar a incerteza. Letra D. Pressupõe a separação entre fatores ambientais externos e internos, enfatizando os comportamentos estratégicos reativos das pessoas dentro da organização. Gente, está errado aqui por esse reativo. O planejamento, por si só, já é uma maneira de você sair de uma posição reativa. A posição reativa é algo que você espera acontecer para reagir. Ou seja, o que busca aqui é você que seja proativo. Ou seja, você, antes que a coisa aconteça, você já tem ideia do que vai acontecer, do que você pode fazer, quais seriam essas ramificações. Ou seja, um comportamento reativo é um comportamento que a gente diz passivo, ou seja, a pessoa ali está parada e quando acontecer um problema ela vai tomar uma decisão. Então não é relacionado ao planejamento. E letra E, por fim, por enfatizar a relação entre conhecimento técnico e capacidade de previsão, ele envolve de forma exclusiva a alta gerência da organização. Gente, não existe essa exclusividade. Toda empresa pode participar do planejamento estratégico, tá? Então, vamos lá. Letra B é o nosso gabarito. É a questão correta. Vamos lá, vamos para a próxima. Mais uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas. Metrô, Administração 2008. O diagnóstico estratégico da organização apresenta componentes que consideram o ambiente e suas variáveis relevantes no qual está inserida. As oportunidades de negócio compõem esse ambiente estratégico e constituem a variável... Então vamos lá, gente. Ele quer saber o seguinte, o que são as oportunidades de negócio? As oportunidades de negócio, gente, eles estão dentro ou fora da empresa? Eles estão fora da empresa, não é verdade? Ou seja, é algo que não está interno. Então, só aqui a gente já mata aqui essa B, essa C e essa E aqui. Já por eliminação, a gente só sobraram duas opções, tá? Agora, lembrem bem, gente, variável externa... A princípio é controlável ou incontrolável? Ou não controlável? Gente, se está fora da empresa, a princípio ela é não controlável. Tá? Então, a letra D aqui também está incorreta, só sobrou a nossa letra A. Como a gente viu, gente, variável externa, algo que está fora da empresa, ela é difícil, você não tem como controlar isso. Você pode se adaptar, você pode se planejar, se pôr numa posição que você pode absorver isso, ou pode ganhar benefício dessa situação. Agora, alterar, provavelmente não. Tá? Então, a variável externa é não controlável. Ok, pessoal? Então, nosso gabarito é letra A. Vamos aqui. Próxima questão,
Fundação Carlos Chagas, número 16, TRT do Pará, analista administrativo de 2010. A matriz SWOT é composta por 4 itens de análise que auxiliam a identificar. Pessoal, vê que questãozinha tranquila para quem já estudou, né? Vamos lá, o que é a matriz SWOT, gente? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Então, aqui, vamos lá, onde é que a gente acha isso? Alternativa A, missão, valores, resultados, não, nem pensar. B, riscos, necessidades, ambientes de negócios e soluções, não. Deficiências, grade de sucessos, um blá blá blázinho aqui para querer pegar quem não estudou administração. Resultados obtidos, dificuldades, nem pensar. E aqui, letra E, tranquilinha, pontos fortes, pontos fracos, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Letra E, bonitinho aqui pra gente, é o gabarito da banca. Vamos aqui para a próxima questão. Questão número 17. Questão da Sesgran Rio, Banco Central, analista área 4, 2010. O planejamento estratégico do Banco Central do Brasil tem o objetivo de focar a atuação da instituição em suas diversas áreas, inclusive as ações de comunicação com as orientações estratégicas, das quais fazem parte. Gente, a questão aqui é uma prova já mais rebuscada e já começa a te enrolar no próprio enunciado. Então, na verdade, do que ele está falando aqui, gente? O que ele está querendo saber? São as orientações estratégicas, tá? Ou seja, muita gente na época, eu me lembro que achou que estava se falando das ações de comunicação, mas não é disso que ele está falando, tá? Ele está falando das orientações estratégicas. E o que faz, digamos assim, o que faz parte dessas orientações estratégicas, gente? A missão, a visão, valores e os objetivos estratégicos. A partir disso, os funcionários têm a real noção do que a empresa quer fazer. Ou seja, o que ela acha que é o papel dela na sociedade, qual é a visão dela de futuro, como ela imagina que vai estar lá na frente, os seus principais valores e os seus objetivos genéricos, os seus objetivos estratégicos. Tá? Então, vamos para nossas alternativas aqui. Você vê claramente aqui, tentando te enrolar, né? A transparência, observadas as restrições de ordem legal. Isso não tem nada a ver com o que a questão está pedindo. A letra B, que está pedindo missão, visão, valores e os objetivos e estratégias da organização, que é a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras aqui. Ética como compromisso, nem pensar. Isso não respeito como atitude. Isso poderiam ser os valores, mas não é só isso. Preservação dos princípios e os interesses que regem a administração pública. Isso também podiam ser os valores. Podia ser também uma parte da missão, mas não é só isso. Ações de responsabilidade social e de compromisso também. Gente, não é só isso. Então, nossa alternativa B é a alternativa correta, que é o gabarito da banca. Vamos aqui para o nosso próximo tópico. Tópico de formulação estratégica. Gente, o que é a formulação estratégica? É você buscar um caminho, ou seja, uma estratégia, um modo de agir, buscando o quê? Uma superioridade, buscando ganhar em relação aos seus concorrentes, se pôr numa posição de vantagem em relação a eles, tá? Ou seja, vamos dar uma olhada aqui, estratégias e toda uma parte aqui de análise das forças competitivas, como que isso pode ser feito, como essa formulação estratégica acontece. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada no que é vantagem competitiva, que é um termo muito falado, vem do trabalho de Michael Porter. Vantagem competitiva é algo que, digamos assim, que a empresa tem que buscar, ou seja, buscar essa vantagem
que vai diferenciar ela dos seus concorrentes. Ou seja, a empresa domina ou materiais específicos, ou algum tipo de processo de trabalho, ou algum recurso, habilidade dos seus funcionários, ou seja, ela tem alguma característica ali que faz com que ela dê valor aos seus clientes e gere o quê? Essa diferenciação com os seus concorrentes. Ou seja, é algo, por exemplo, um acesso a uma matéria-prima mais barata, um método de produção que gera, por exemplo, menos defeitos, uma tecnologia mais avançada, uma habilidade, um know-how dos seus funcionários. Isso pode gerar o quê? Gerar essa vantagem competitiva. Agora, isso tem que poder ser sustentável a longo prazo. Ou seja, não adianta, se você não consegue proteger essa vantagem, essa vantagem não se sustenta. Ou seja, não adianta nada você ter uma vantagem se ela vai durar um mês, todo mundo vai te copiar. A vantagem competitiva, a própria definição diz o seguinte, que é algo que você consegue sustentar com o tempo. Então, por exemplo, uma imagem positiva, por exemplo, a gente poderia dizer aqui o caso da Apple. Toda vez que a Apple lança um produto no mercado, iPod, iPhone, iPad, naturalmente as pessoas têm uma tendência a acreditar que aquele produto é de boa qualidade, que é um produto inovador, que é um produto que vai resolver ali problemas, que é um produto, digamos assim, diferente. Ou seja, a própria imagem da Apple é uma vantagem competitiva. Por quê? Porque já existe todo um goodwill, uma boa vontade em relação aos produtos dessa empresa. Pode acontecer de você ter, por exemplo, uma tecnologia avançada. Então, no caso ali, a gente vai falar, por exemplo, a Petrobras hoje domina a exploração de petróleo no fundo do mar, ou seja, consegue produzir em campos profundos. Pode ser, por exemplo, o caso de você ter uma matéria-prima mais barata, digamos assim, ou que seja rara, e isso te possibilite entrar no mercado com uma vantagem em relação ao teu concorrente. Ou seja, é algo que você vai, digamos assim, facilitar você, por exemplo, fazer negócios. De alguma maneira, te traz uma vantagem em relação aos teus concorrentes, e isso é percebido pelos teus clientes. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no modelo de 5 forças de porta, que é muito cobrado em concurso, que é um modelo que serve para o quê? Para apoiar a formulação estratégica. É para você entender qual é a atratividade, digamos assim, de uma indústria, de um setor. Essa análise para o Porter veio do seguinte: ele entendeu que não são só os concorrentes que definem se aquele setor é atrativo, se tem muita competição ou não. Ele montou um modelo de 5 forças. E nós vamos dar uma olhada aqui em cada uma delas. Para o Porter, a atratividade de uma indústria, de um setor, de um ramo de negócio, depende desses 5 fatores aqui, e vamos falar sobre cada um deles. Um seria poder de negociação, ou seja, existem negócios onde os fornecedores são assim, importantes. Você, às vezes, tem 2 ou 3 fornecedores na indústria como um todo. E, às vezes, até, por exemplo, quem já não viu um caso assim muito comentado, por exemplo, existe uma cartelização, como se diz, ou seja, aqueles próprios fornecedores, eles têm um acordo ali, às vezes, que ninguém conhece, e você não consegue ganhar desconto, você não consegue, digamos assim, nenhuma vantagem daqueles fornecedores. Ou seja, quanto mais forte, menos atrativa é a indústria. A mesma coisa no caso dos clientes aqui. Existem ramos de negócio onde os clientes são bastante poderosos, ou seja, principalmente quando a mercadoria é comoditizada, ou seja, a mercadoria, aquele produto que você fornece, é facilmente imitável, é facilmente copiável. Então, nesse caso, o cliente muitas vezes ele escolhe aquele produto
Não porque, diga assim, por causa do peso da marca, ele escolhe por causa do preço. Ele vai lá, olha, fulano ofereceu R$10 mais barato, então eu vou comprar com fulano. Ou seja, o poder de diferenciação daquela indústria é pequeno, então você tem uma dificuldade, digamos assim, de conseguir essa vantagem competitiva, disso ser percebido aos olhos dos clientes. Então, também, no caso aqui de poder de negociação dos clientes, quanto maior o poder, menos atrativa também é a indústria, tá? Ameaça de produtos substitutos e ameaça de novos entrantes, ou seja, aqui são novos concorrentes e aqui são outros produtos. Então, por exemplo, no caso dos outros produtos, eu citei em outra aula o caso da Olivetti. Era uma empresa grande que fabricava máquinas de escrever. A partir do momento que entra o computador pessoal e você tem ali o processador de texto, aquela máquina de escrever, ela perde totalmente sua vantagem competitiva. Era um produto que atingia diretamente uma necessidade dos clientes. Na hora que você tem um produto substituto que te faz aquilo melhor, mais barato, mais rápido, de maneira mais eficiente, aquele produto morre. Ou seja, quando você tem um setor onde você tem a possibilidade de que vários produtos substitutos entrem, e concorrendo diretamente com aquele setor, é também pouco atrativa. Tá? Já aqui, por exemplo, seria a possibilidade de entrar um novo concorrente. Como que você vê isso, por exemplo? Quanto menos capital for necessário para alguém entrar naquele negócio, quanto mais fácil, às vezes por uma regulação, existem negócios onde diga assim, existe uma limitação da concorrência. Por exemplo, a gente vê canais de televisão, canais de rádio, tem que ter uma concessão do governo para você poder operar. Existem negócios que não, qualquer um que quiser vai lá e abre. Por exemplo, um barzinho, qualquer um que queira pode abrir um barzinho. Ou seja, existem negócios onde a entrada de um novo concorrente é complexa, é difícil. Ou porque é muito caro, ou porque por algum motivo, por exemplo, não há espaço para ele, físico, ou porque o governo não deixa, ou porque há um monopólio do governo, ou porque há um monopólio natural. Como é que é um monopólio natural? Certos setores onde é difícil ter uma concorrência. Imagina, por exemplo, distribuidora de energia. Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, lá em Minas Gerais, CEMIG, a antiga Light, lá no Rio de Janeiro. Imagina se você tivesse 5 distribuidoras de energia no mesmo local, ou seja, não só o poste de energia de uma delas, mas 5 postes de cada empresa teria um poste de energia de cada uma. A rua você não conseguiria ver o céu de tanto fio que ia estar passando pelo teto. Ou seja, gente, existem setores onde é difícil entrar outro concorrente, ou outros concorrentes. E já outros setores onde isso é fácil. Quanto mais fácil, mais aquele setor vai ter competição. Tá? E, por fim, a própria rivalidade entre os concorrentes já existentes. Ou seja, existem negócios onde essa competição é acirrada e existem negócios, por uma maneira ou de outra, que essa competição é menos acirrada. Então, você vai, por exemplo, para um setor que o produto é uma commodity, geralmente a rivalidade é grande, é em cima de preço. Já outros setores onde o produto é bastante diferenciado, talvez nem tanto. Tá? Então, esses 5 fatores, como a gente viu, serão os que vão diferenciar, então, uma indústria atrativa e uma indústria não atrativa. E você teria que mapear, então, esses fatores para você conseguir fazer um diagnóstico estratégico bem feito. Tá? Então, como é que funciona, então? Você faz essa análise para poder montar esse diagnóstico estratégico. A partir desse momento, você vai buscar o quê? Maximizar essas vantagens competitivas que a empresa puder ter. Ou seja, a partir do momento que você saiba qual é o cenário que a tua empresa está disputando ali, você vai buscar maximizar essas vantagens competitivas que a empresa possa ter. Tá? No caso, esse sistema, o modelo de Porter, foi um pouco criticado porque foca mais as características da indústria, esquecendo de outros setores ambientais, como, por exemplo, a economia como um todo,
os costumes dos clientes, tá? Outros aspectos que, no caso, o Porter não analisou da maneira que se imaginava que ele poderia. Tá? Agora nós vamos ver outro tópico que é muito cobrado, que são as estratégias genéricas. Ou seja, a partir do momento que você faz o diagnóstico, você vai montar uma estratégia, digamos assim, para maximizar essas suas vantagens competitivas. Ou seja, consolidar essas vantagens competitivas. E o Porter definiu basicamente 3 estratégias. A estratégia de diferenciação, de liderança em custo e de foco ou enfoque. É tranquilo, gente, vamos ver cada uma delas. Basicamente, a de diferenciação e a de liderança em custo busca atingir essas estratégias na indústria como um todo. Ou seja, você consegue se diferenciar ou buscar uma produção barata, atingindo ao mercado como um todo, e a estratégia de foco busca ou custo ou diferenciação em um pequeno segmento. Tá? Vamos ver aqui cada uma delas e dar exemplos para vocês lembrarem bem disso. Então vamos lá. Liderança em custo, gente. Liderança em custo ocorre quando você vai buscar competir através de preço. Ou seja, você vai procurar ser o mais eficiente possível para ter um custo mais baixo possível para poder o quê? Conseguir vender mais barato do que os seus concorrentes e ter uma lucratividade boa. Ou seja, na hora que você vê uma indústria brigando única e exclusivamente em preço, você vai ter uma situação aonde, digamos assim, se você não for eficiente, você vai morrer. Porque aquele teu concorrente vai vender mais barato ou o mesmo preço que você, ganhando mais dinheiro do que você ganha. Tá? O que a gente poderia dar aqui de exemplo? Aqueles brinquedos chineses. Gente, os brinquedos chineses eles são vendidos porque eles são melhores ou porque eles são mais baratos do que os seus concorrentes? Com certeza pelo preço. Ou seja, ali, aquelas companhias que fazem os brinquedos chineses, eles não estão procurando ser mais um brinquedo melhor, ou mais bonito, ou inovador. Eles estão procurando o quê? Preço. Já o caso de diferenciação, gente, é quando a empresa busca um produto inovador, mais moderno, de maior qualidade. Então nós temos diversos casos aqui. Por exemplo, é a estratégia da Ferrari, é a estratégia, por exemplo, da caneta Montblanc. Ou seja, de diversos produtos que, na verdade, buscam o quê? Buscam se diferenciar. É o caso da Sony, é o caso de marcas que buscam, digamos assim, o que elas querem oferecer para o cliente, o que elas querem oferecer para você. Querem que você acredite que você está comprando o melhor produto possível, que aquele produto é um produto de mais qualidade, é um produto que vai trazer ali um benefício tão importante que vale a pena você pagar mais caro por ele. E, por fim, a estratégia que a gente chama de foco ou de nicho, ou seja, você vai focar num pequeno mercado. Tá? Isso pode ser para um lugar só, ou um produto específico, ou uma clientela específica. Então, por exemplo, vamos citar alguns casos aqui. Caso que eu me lembro aqui da Harley Davidson, da moto Chopper, que é caríssima. É o tipo de moto que todo mundo já deve ter lembrado, tem vários filmes, que aquele cara anda sentado na moto, ou seja, é uma moto cara, é uma moto que faz um barulhão, atende a uma clientela específica que quer pagar um valor muito mais alto para o tipo de moto daquele. Outro caso, no caso aqui, um caso brasileiro, é o caso da Embraer. A Embraer, gente, no começo dos anos 90, ela estava com muita dificuldade ainda, logo depois da sua privatização, e eles resolveram apostar em um mercado que era um mercado ainda pouco explorado pelas grandes empresas de aviação, no caso a Boeing e a Airbus. Ou seja, o que a Embraer buscou, gente? Vou atender a um nicho específico de mercado. Ela atendeu fazer um jato pequeno, fazer um jato que voava na época, se não me engano, entre 30 e 50 pessoas, para atender o quê? Um nicho que era pouco atendido, que não era interessante para aquelas grandes empresas, que não era grande o bastante para elas atenderem. Ou seja,
A Embraer focou então em fazer um jato específico, no caso o RJ 135 e 145, para atender o quê? A uma clientela, empresas menores de aviação ou as empresas grandes que quisessem fazer voos curtos. E teve bastante sucesso nessa estratégia, ou seja, eu não vou competir diretamente com o grandão, não vou competir diretamente com aquela empresa grande que ela vai me matar. Eu vou competir o quê? Naquele segmento que eu vejo que há um espaço, que ela não se interessa ou que não tem prestado muita atenção no momento. Tá? Então, só relembrando aqui, liderança em custo seria você buscar o quê? Cada vez um processo produtivo mais eficiente, mais barato, para que você pudesse brigar em preço. Diferenciação, você montar um produto ou um serviço melhor, mais inovador, de qualidade, que o cliente visse naquele produto um benefício superior e quisesse pagar mais por ele. E, por fim, a estratégia de nicho, que vai tentar atuar ou num lugar específico, ou num produto específico, ou um produto para uma clientela específica. Ou seja, segmentar, vai tentar buscar o quê? Foco. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar esse tema de planejamento. Um abraço, até lá.